Antes de o trigo conquistar o mundo, existiam outros grãos, mais velhos, mais resistentes e projetados para a sobrevivência. Eles não apenas alimentavam as pessoas, eles sustentaram impérios. Desde as legiões romanas até as aldeias medievais, foram a base silenciosa da vida. Mas depois desapareceram, não porque falharam, mas porque não se encaixavam nas novas regras. Agora, enquanto os nossos sistemas alimentares são submetidos à pressão climática, ao colapso do solo e a frágeis cadeias de abastecimento, estes grãos esquecidos estão a regressar, não como relíquias, mas como soluções. Neste vídeo, descobriremos como a espelta e a cevada alimentaram a Europa durante séculos e por que o futuro pode depender de recordar o que um dia souberam. Antes do trigo, o rei esquecido dos cereais europeus. Muito antes de o trigo moderno encher as prateleiras de todas as padarias, quintas e supermercados, a Europa já estava construída sobre grãos mais resistentes e mais confiáveis. Entre eles, destacou-se a espelta, não como um luxo, mas como uma necessidade. A espelta não era apenas mais um cereal, era uma cultura de sobrevivência. Alimentou as legiões romanas em marcha, os monges em abadias remotas e os camponeses que trabalhavam do amanhecer ao anoitecer. Em toda a Europa Central, sítios arqueológicos desde a Alemanha até aos Balcãs revelam celeiros cheios de espelta, por vezes carbonizada e enterrada pelo fogo, mas ainda intacta. Estas não eram reservas especiais, eram a base da dieta. Então, por que a espelta? Porque funcionava quando nada mais funcionava. Crescia em solos rochosos, suportava o frio e necessitava de menos insumos. A sua resistente casca exterior protegia-a no campo e, durante o armazenamento, atuando como uma barreira natural contra pragas e deterioração. Para as comunidades que viviam perto do limite, a espelta não era apenas alimento, era um seguro. E, no entanto, desapareceu. Não porque perdeu valor, mas porque a indústria escolheu a velocidade. O trigo moderno era mais fácil de processar em moinhos mecânicos, crescia mais rápido e tinha uma aparência mais limpa nas prateleiras das lojas. A casca protetora da espelta tornou-se um empecilho, requeria mais trabalho ou tempo. E na era da maquinaria, isso significava que já não se encaixava. Mas à medida que a agricultura industrial começa a mostrar fissuras devido à degradação do solo e à pressão climática, a espelta está a reaparecer silenciosamente, não porque está na moda, mas porque continua a fazer o que sempre fez. Crescer onde outros falham, conservar por mais tempo, alimentar profundamente. A espelta, o trigo dos pobres e o superalimento do futuro. Durante séculos, a espelta foi conhecida como o trigo dos pobres. Carecia de prestígio, não era servida em banquetes reais, nem moída em farinha branca e fina. Mas foi precisamente isso que a tornou poderosa. Não precisava de riqueza nem de estatuto para prosperar. A espelta triunfou onde os cereais mais delicados falharam. Cresceu em climas frios e úmidos e não exigia solo rico. Enquanto outros lutavam contra a praga e a podridão, a espelta manteve-se firme graças àquela mesma casca exterior que tornava o seu processamento tão difícil. O que antes parecia um inconveniente era, na realidade, a sua arma secreta. O seu perfil nutricional acrescentou outra camada de valor. A espelta era rica em proteínas, fibra, ferro, zinco e vitaminas B, um combustível de espectro completo para pessoas que trabalhavam diariamente e comiam de forma simples. Na Europa medieval, tornou-se um alimento básico em pães escuros, papas e massas rústicas, alimentos substanciais que não apenas enchiam, mas sustentavam. Em algumas aldeias alpinas, festas inteiras da colheita eram dedicadas à espelta. Provérbios locais chamavam-lhe o grão que nunca trai a terra. Para as comunidades que viviam ao ritmo das estações, isto não era apenas comida, era um símbolo de confiabilidade. E, no entanto,
A espelta desapareceu não por falta de valor, mas porque não escalava. A moagem industrial não suportava o passo adicional do descasque. O trigo refinado oferecia volume, velocidade e um produto mais limpo para os mercados de massa. Assim, a espelta foi relegada para segundo plano, mas não esquecida. Enquanto as pessoas hoje procuram alimentos mais nutritivos, mais sustentáveis e mais ligados à terra, a espelta está a ressurgir, não como um legado, mas como uma estratégia, uma cultura que pede pouco e silenciosamente dá mais do que nos lembramos. Impostos sobre os grãos, controlo e classes sociais. Por que a cevada era poder? A cevada não era apenas um alimento na Idade Média, era moeda, alavancagem e controlo. Enquanto os camponeses dependiam dela para sobreviver, a classe dominante via algo mais, uma ferramenta para gerir a fome, a obediência e a ordem. Os cereais estavam sujeitos a fortes impostos. Os senhores exigiam uma parte de cada colheita, por vezes até um terço, como pagamento pelo uso da terra ou dos moinhos comunitários. Estes dízimos de grão não eram opcionais. Se não cumprisse uma cota, corria o risco de receber multas, ser despejado ou algo pior. A cevada tornou-se uma forma de negociação e dominação. Pagava rendas, liquidava dívidas e assegurava o acesso a fornos, ferramentas ou direitos de pastoreio. A sua capacidade de se armazenar bem durante longos períodos tornou-a especialmente valiosa em épocas de escassez. Um senhor com um celeiro cheio não era apenas rico, ele tinha poder sobre quem comia e quem passava fome. Em algumas regiões, o papel da cevada foi mais além. Era usada para resolver disputas, assegurar casamentos ou pagar aos soldados. A sua durabilidade tornou-a mais do que um alimento. Tornou-se uma força estabilizadora e, por vezes, uma faísca para a revolta. Quando eclodiram levantamentos como a Revolta dos Camponeses Ingleses de 1381, não se tratava apenas de impostos altos. Tratava-se de grãos, de quem os tinha, quem não os tinha, e quem decidia a economia medieval do grão. Por que foram substituídas estas culturas? Se a espelta e a cevada eram tão eficazes, por que desapareceram? A resposta não foi o fracasso, foi uma redefinição da eficiência. À medida que a Europa avançava para a modernidade, a agricultura passou de alimentar aldeias para alimentar mercados. As cidades cresceram, a população aumentou e o comércio exigia volume, velocidade e uniformidade. O trigo encaixava no novo modelo, era 1000 vezes mais rápido. Produzia um pão mais leve. Na mesa, parecia limpo, branco e moderno. A farinha refinada tornou-se um símbolo de status, algo suave, delicado e afastado da terra. Em contrapartida, a espelta e a cevada com casca ficaram para trás. Eram mais difíceis de processar, de crescimento mais lento, mais ásperas ao paladar. E nos bastidores, a propriedade da terra estava a ser consolidada. Os senhores e, posteriormente, as corporações priorizaram as culturas comerciais. Os campos onde antes se cultivavam diversos cereais tornaram-se monoculturas, principalmente de trigo. As variedades de sementes locais desapareceram. Os designs dos moinhos mudaram. E pouco a pouco, o conhecimento que tinha sustentado as pessoas através de séculos de crises desvaneceu-se juntamente com a terra que uma vez os alimentou. Quando a espelta e a cevada desapareceram do consumo habitual, a maioria das pessoas nem se deu conta. A sua ausência não foi dramática, foi silenciosa e gradual. E quando olhamos para cima, o nosso sistema alimentar tinha se tornado mais rápido, mas muito mais frágil. Grãos antigos e rituais, comida, cultura e identidade. A espelta e a cevada não eram apenas sustento, estavam entrelaçadas em rituais, crenças e memória cultural. Nas aldeias alpinas, os primeiros pães de espelta de cada estação eram moldados em símbolos e colocados em altares. Nas cerimônias de casamento, os casais partiam juntos o pão de espelta, como um gesto de resistência partilhada.
Algumas comunidades celebravam festivais de bênção exclusivamente para o grão, agradecendo à terra e rezando pelo seu regresso. A cevada também tinha um lugar para além do prato. Era utilizada em pequenas cervejas produzidas para nascimentos, funerais e celebrações da colheita, ligando a nutrição aos momentos mais sagrados da vida. A sua fiabilidade tornou-a um grão de confiança. Em algumas partes da Europa Central, os provérbios chamavam-lhe o amigo do fogo e do gelo. Estes rituais não eram apenas simbólicos, eram parte de um ritmo mais profundo entre as pessoas e a terra, entre o que cultivavam, como viviam e o que acreditavam. E quando os grãos desapareceram, também o fizeram as cerimônias. Agora que a espelta e a cevada estão a regressar, trazem algo mais do que calorias. Estão a reviver histórias e a replantar raízes esquecidas de identidade que outrora mantiveram comunidades inteiras unidas. Porque poderemos precisar deles novamente, muito em breve. Hoje em dia, não enfrentamos uma única crise alimentar. Enfrentamos muitas ao mesmo tempo. Os fenômenos climáticos extremos estão a perturbar as colheitas. A degradação do solo está a acelerar. A água é escassa. E as cadeias de abastecimento globais que antes eram dadas como certas demonstraram quão frágeis realmente são. Nessa realidade, cereais antigos como a espelta e a cevada já não são curiosidades. São sistemas de apoio silenciosos, resistentes e de eficácia comprovada sob pressão. A espelta pode crescer em solos marginais, sem fertilizantes nem pesticidas. A cevada sobrevive com um mínimo de água, armazena-se durante anos e nutre profundamente. Estes grãos não exigem muito da terra, mas dão muito em troca. Antes de o trigo conquistar o mundo, existiam outros grãos mais velhos, mais resistentes e projetados para a sobrevivência. Eles não apenas alimentavam as pessoas, eles sustentaram impérios. Desde as legiões romanas até as aldeias medievais, foram a base silenciosa da vida. Mas depois desapareceram. Não porque falharam, mas porque não se encaixavam nas novas regras. Agora, enquanto os nossos sistemas alimentares são submetidos à pressão climática, ao colapso do solo e a frágeis cadeias de abastecimento, estes grãos esquecidos estão a regressar, não como relíquias, mas como soluções. Neste vídeo, descobriremos como a espelta e a cevada alimentaram a Europa durante séculos e por que o futuro pode depender de recordar o que um dia souberam. Antes do trigo, o rei esquecido dos cereais europeus. Muito antes de o trigo moderno encher as prateleiras de todas as padarias, quintas e supermercados, a Europa já estava construída sobre grãos mais resistentes e mais confiáveis. Entre eles, destacou-se a espelta, não como um luxo, mas como uma necessidade. A espelta não era apenas mais um cereal, era uma cultura de sobrevivência. Alimentou as legiões romanas em marcha, os monges em abadias remotas e os camponeses que trabalhavam do amanhecer ao anoitecer. Em toda a Europa Central, sítios arqueológicos desde a Alemanha até aos Balcãs revelam celeiros cheios de espelta, por vezes carbonizada e enterrada pelo fogo, mas ainda intacta. Estas não eram reservas especiais, eram a base da dieta. Então, por que a espelta? Porque funcionava quando nada mais funcionava, crescia em solos rochosos, suportava o frio e necessitava de menos insumos. A sua resistente casca exterior protegia-a no campo e durante o armazenamento, atuando como uma barreira natural contra pragas e deterioração. Para as comunidades que viviam perto do limite, a espelta não era apenas alimento, era um seguro e, no entanto, desapareceu. Não porque perdeu valor, mas porque a indústria escolheu a velocidade. O trigo moderno era mais fácil de processar em moinhos mecânicos, crescia mais rápido
e tinha uma aparência mais limpa nas prateleiras das lojas. A casca protetora da espelta tornou-se um empecilho. Requeria mais trabalho ou tempo, e na era da maquinaria isso significava que já não se encaixava. Mas à medida que a agricultura industrial começa a mostrar fissuras devido à degradação do solo e à pressão climática, a espelta está a reaparecer silenciosamente. Não porque está na moda, mas porque continua a fazer o que sempre fez: crescer onde outros falham, conservar por mais tempo, alimentar profundamente. A espelta, o trigo dos pobres e o superalimento do futuro. Durante séculos, a espelta foi conhecida como o trigo dos pobres. Carecia de prestígio. Não era servida em banquetes reais, nem moída em farinha branca e fina. Mas foi precisamente isso que a tornou poderosa. Não precisava de riqueza, nem de estatuto para prosperar. A espelta triunfou onde os cereais mais delicados falharam. Cresceu em climas frios e úmidos e não exigia solo rico. Enquanto outros lutavam contra a praga e a podridão, a espelta manteve-se firme, graças àquela mesma casca exterior que tornava o seu processamento tão difícil. O que antes parecia um inconveniente era, na realidade, a sua arma secreta. O seu perfil nutricional acrescentou outra camada de valor. A espelta era rica em proteínas, fibra, ferro, zinco e vitaminas B, um combustível de espectro completo para pessoas que trabalhavam diariamente e comiam de forma simples. Na Europa medieval, tornou-se um alimento básico em pães escuros, papas e massas rústicas, alimentos substanciais que não apenas enchiam, mas sustentavam. Em algumas aldeias alpinas, festas inteiras da colheita eram dedicadas à espelta. Provérbios locais chamavam-lhe o grão que nunca trai a terra. Para as comunidades que viviam ao ritmo das estações, isto não era apenas comida. Era um símbolo de confiabilidade. E, no entanto, a espelta desapareceu não por falta de valor, mas porque não escalava. A moagem industrial não suportava o passo adicional do descasque. O trigo refinado oferecia volume, velocidade e um produto mais limpo para os mercados de massa. Assim, a espelta foi relegada para segundo plano, mas não esquecida. Enquanto as pessoas hoje procuram alimentos mais nutritivos, mais sustentáveis e mais ligados à terra, a espelta está a ressurgir, não como um legado, mas como uma estratégia. Uma cultura que pede pouco e silenciosamente dá mais do que nos lembramos. Impostos sobre os grãos, controlo e classes sociais. Por que a cevada era poder? A cevada não era apenas um alimento na Idade Média. Era moeda, alavancagem e controlo. Enquanto os camponeses dependiam dela para sobreviver, a classe dominante via algo mais: uma ferramenta para gerir a fome, a obediência e a ordem. Os cereais estavam sujeitos a fortes impostos. Os senhores exigiam uma parte de cada colheita, por vezes até um terço, como pagamento pelo uso da terra ou dos moinhos comunitários. Estes dízimos de grão não eram opcionais. Se não cumprisse uma cota, corria o risco de receber multas, ser despejado ou algo pior. A cevada tornou-se uma forma de negociação e dominação. Pagava rendas, liquidava dívidas e assegurava o acesso a fornos, ferramentas ou direitos de pastoreio. A sua capacidade de se armazenar bem durante longos períodos tornou-a especialmente valiosa em épocas de escassez. Um senhor com um celeiro cheio não era apenas rico, ele tinha poder sobre quem comia e quem passava fome. Em algumas regiões, o papel da cevada foi mais além. Era usada para resolver disputas, assegurar casamentos ou pagar aos soldados. A sua durabilidade tornou-a mais do que um alimento. Tornou-se uma força estabilizadora e, por vezes, uma faísca para a revolta.
Quando eclodiram levantamentos como a Revolta dos Camponeses Ingleses de 1381, não se tratava apenas de impostos altos, tratava-se de grãos, de quem os tinha, quem não os tinha e quem decidia a economia medieval do grão. Por que foram substituídas estas culturas? Se a espelta e a cevada eram tão eficazes, por que desapareceram? A resposta não foi o fracasso. Foi uma redefinição da eficiência. À medida que a Europa avançava para a modernidade, a agricultura passou de alimentar aldeias para alimentar mercados. As cidades cresceram, a população aumentou e o comércio exigia volume, velocidade e uniformidade. O trigo encaixava no novo modelo. Era 1000 vezes mais rápido, produzia um pão mais leve. Na mesa parecia limpo, branco e moderno. A farinha refinada tornou-se um símbolo de status, algo suave, delicado e afastado da terra. Em contrapartida, a espelta e a cevada com casca ficaram para trás. Eram mais difíceis de processar, de crescimento mais lento, mais ásperas ao paladar. E, nos bastidores, a propriedade da terra estava a ser consolidada. Os senhores e, posteriormente, as corporações priorizaram as culturas comerciais. Os campos onde antes se cultivavam diversos cereais tornaram-se monoculturas, principalmente de trigo. As variedades de sementes locais desapareceram. Os designs dos moinhos mudaram. E, pouco a pouco, o conhecimento que tinha sustentado as pessoas através de séculos de crises desvaneceu-se juntamente com a terra que uma vez os alimentou. Quando a espelta e a cevada desapareceram do consumo habitual, a maioria das pessoas nem se deu conta. A sua ausência não foi dramática. Foi silenciosa e gradual. E quando olhamos para cima, o nosso sistema alimentar tinha se tornado mais rápido, mas muito mais frágil. Grãos antigos e rituais. Comida, cultura e identidade. A espelta e a cevada não eram apenas sustento. Estavam entrelaçadas em rituais, crenças e memória cultural. Nas aldeias alpinas, os primeiros pães de espelta de cada estação eram moldados em símbolos e colocados em altares. Nas cerimônias de casamento, os casais partiam juntos o pão de espelta como um gesto de resistência partilhada. Algumas comunidades celebravam festivais de bênção exclusivamente para o grão, agradecendo a terra e rezando pelo seu regresso. A cevada também tinha um lugar para além do prato. Era utilizada em pequenas cervejas produzidas para nascimentos, funerais e celebrações da colheita, ligando a nutrição aos momentos mais sagrados da vida. A sua fiabilidade tornou-a um grão de confiança. Em algumas partes da Europa Central, os provérbios chamavam-lhe o amigo do fogo e do gelo. Estes rituais não eram apenas simbólicos. Eram parte de um ritmo mais profundo entre as pessoas e a terra, entre o que cultivavam, como viviam e o que acreditavam. E quando os grãos desapareceram, também o fizeram as cerimônias. Agora que a espelta e a cevada estão a regressar, trazem algo mais do que calorias. Estão a reviver histórias e a replantar raízes esquecidas de identidade que outrora mantiveram comunidades inteiras unidas. Porque poderemos precisar deles, novamente. Muito em breve. Hoje em dia não enfrentamos uma única crise alimentar. Enfrentamos muitas ao mesmo tempo. Os fenômenos climáticos extremos estão a perturbar as colheitas. A degradação do solo está a acelerar. A água é escassa. E as cadeias de abastecimento globais, que antes eram dadas como certas, demonstraram quão frágeis realmente são. Nessa realidade, cereais antigos como a espelta e a cevada já não são curiosidades. São sistemas de apoio silenciosos, resistentes e de eficácia comprovada sob pressão. A espelta pode crescer em solos marginais, sem fertilizantes nem pesticidas. A cevada sobrevive com um mínimo de água.
armazena-se durante anos e nutre profundamente. Estes grãos não exigem muito da terra, mas dão muito em troca. É por isso que as quintas regenerativas na Escandinávia, Europa de Leste e América do Norte estão a recuperar estas culturas, porque alguns governos os estão a incluir nos planos de segurança alimentar. Porque padeiros, cervejeiros e até chefes com estrelas Michelin estão a redescobrir a sua profundidade, textura e valor. O que uma vez alimentou os camponeses agora alimenta soluções em campos, menus e documentos de políticas. Porque quando os sistemas começam a falhar, não é a comida mais moderna que os salva. É aquela que tem salvo as pessoas durante séculos. Conservação de sementes. Como os grãos antigos sobreviveram em silêncio. Se chegou até aqui, já é diferente, porque a maioria das pessoas nunca para perguntar como os alimentos que construíram a civilização sobreviveram o tempo suficiente para regressar. A verdade é que quase não o conseguiram. Espelta, cevada e centeio. Estes grãos não sobreviveram porque os governos os protegeram. Sobreviveram porque alguém, em algum lugar e em silêncio, se recusou a deixá-los morrer. Durante séculos, guardar sementes foi um ato pessoal de resistência. Um monge de um mosteiro remoto que colhia espelta por tradição. Um agricultor dos Cárpatos que replantou cevada porque o seu avô o fez. Um padeiro de aldeia que guardava um frasco de sementes de centeio envolvido em tecido por via das dúvidas. Estes não eram investigadores nem ativistas, eram pessoas que se lembravam, e porque eles se lembraram, as sementes também o fizeram. Mesmo quando a agricultura industrial impulsionava a uniformidade e a velocidade, algumas famílias continuaram a plantar as antigas variedades, não para as vender, mas para honrar um ritmo que tinha funcionado durante gerações. Passaram sementes como histórias, de palma em palma, de estação em estação. E agora, essas mesmas sementes estão a ser revividas em quintas regenerativas, escolas de culinária e até bancos de sementes. É fácil falar de sistemas alimentares e resiliência climática. É mais difícil imaginar que os grãos de que precisamos amanhã só foram salvos porque alguém acreditou em silêncio que ainda importavam. Portanto, se algum dia estes grãos voltarem a alimentar milhões de pessoas, não será graças a algoritmos ou impérios. Será graças a algumas mãos e à simples decisão de salvar aquilo em que mais ninguém viu valor. Os monges que construíram as suas vidas em torno da espelta. A espelta não era apenas uma cultura de sobrevivência. Em algumas partes da Europa medieval, tornou-se uma forma de vida, especialmente atrás dos muros dos mosteiros. Nos mosteiros beneditinos da Europa Central, particularmente no que hoje é a Alemanha e a Suíça, a espelta era cultivada, colhida, moída e cozida como uma rotina sagrada. Estas não eram grandes quintas comerciais, eram comunidades fechadas que acreditavam que trabalhar era rezar, e a espelta era a cultura que unia ambos. Os monges plantavam-na utilizando ferramentas simples e rituais de calendário que seguiam as estações e os santos. Consideravam a espelta não apenas como um alimento, mas como um presente, algo para partilhar com os peregrinos, os pobres e os doentes. A sua digestibilidade tornou-a popular nas dietas medicinais prescritas pelos curandeiros monásticos. Alguns manuscritos antigos sobre ervas até se referiam à espelta como o cereal que equilibra o corpo e a alma. E como os mosteiros estavam entre as poucas instituições que mantinham registros escritos detalhados, agora sabemos quão central era a espelta para a sua economia, as suas cozinhas e a sua caridade. Num mundo onde a comida era habitualmente uma questão de sobrevivência, os monges transformaram a espelta em algo mais, um símbolo de ritmo espiritual, autossuficiência e nutrição que ia para além do prato. Outras civilizações que confiaram nos grãos antigos. Os cereais antigos
não moldaram apenas a Europa medieval. Formaram a espinha dorsal da sobrevivência em inúmeras regiões com diferentes nomes, técnicas e tradições, mas com o mesmo objetivo: a fiabilidade acima do refinamento. Na Europa de Leste, o centeio não era apenas comum, era cultural. Desde a Polônia até a Rússia e aos países bálticos, o pão de centeio tornou-se um alimento básico nacional. Não era nem fofo nem doce, era denso, ácido e nutritivo. Nas aldeias da Sibéria, coziam pães que podiam durar semanas, por vezes armazenando-os em caves de vegetais ou pendurando-os em vigas como se fossem carne. E tal como no Ocidente, quanto mais escuro o pão, menor o seu estatuto. Mas a verdade é que esse pão manteve as pessoas vivas durante invernos brutais e agitações políticas. Entretanto, no Médio Oriente e no norte de África, a cevada desempenhava um papel diferente. Embora o trigo fosse o grão dos reis, a cevada era o grão dos trabalhadores. Aparecia em sopas espessas em Marrocos, em pães achatados no Levante e era fervida com tâmaras e especiarias para preparar guisados nutritivos. Nos textos médicos islâmicos, a água de cevada era recomendada para refrescar o corpo, tratar a inflamação e recuperar a força após uma doença. Dizia-se até que o profeta Maomé preferia o pão de cevada aos cereais de luxo. Em todo o mundo, a cevada, o centeio e os seus primos esquecidos não eram símbolos de estatuto. Eram sistemas de sobrevivência adaptados silenciosamente a cada clima, a cada solo, a cada luta. Hoje em dia, estas tradições regionais estão a ressurgir, restauradas por chefes, agricultores e historiadores que reconhecem que o que uma vez sustentou civilizações inteiras ainda pode ter algo a ensinar-nos. Como estes grãos estão a voltar, silenciosamente. Hoje, em todo o mundo, os cereais antigos já não são uma ideia marginal. Estão a tornar-se parte das estratégias principais para a saúde, a resiliência climática e a independência local. Na Dinamarca e no sul da Suécia, a espelta é atualmente cultivada em quintas regenerativas, que abastecem restaurantes com estrelas Michelin, que procuram texturas mais ricas e sabores mais profundos. Os chefes estão a cozer com farinha de espelta de fermentação longa para reduzir o impacto do glúten e recuperar o tipo de pão que o enche durante horas, em vez de minutos. Em Espanha e no sul de França, a cevada de reserva é utilizada em ciclos de rotação de culturas para restaurar solos esgotados. As suas raízes profundas quebram a terra endurecida, enquanto a sua biomassa adiciona matéria orgânica de forma natural, reduzindo a necessidade de fertilizantes químicos. A cevada já não é apenas uma cultura alimentar, é uma ferramenta de reparação do solo. No Canadá e no norte da Europa, os bancos de sementes governamentais começaram a reativar variedades antigas que se acreditava estarem perdidas. Em algumas regiões, os agricultores são pagos para as cultivar, não para venda em massa, mas para a conservação da biodiversidade e para realizar ensaios de segurança alimentar. O que antes era alimento camponês hoje é visto como um seguro biológico. Mesmo nas cidades, o interesse está a crescer. Os padeiros de massa-mãe estão a recorrer ao centeio e à espelta para obter uma fermentação mais profunda e uma maior complexidade nutricional. Os atletas e treinadores de resistência estão a experimentar misturas de grãos antigos para uma libertação sustentada de energia. E em algumas escolas urbanas, os programas de jardinagem ensinam as crianças a plantar espelta e cevada, não apenas para cultivar alimentos, mas para cultivar a memória. Estes grãos não estão a voltar, eles já estão aqui. E embora a maior parte do mundo não esteja a olhar, as sementes estão a ser plantadas novamente. As sementes que deixamos para trás. O progresso ensinou-nos a deixar o passado para trás, mas algumas das respostas que procuramos estão enterradas no solo que abandonamos. A espelta e a cevada não desapareceram porque falharam.
Alimentaram famílias durante a fome, a guerra e o inverno. Não eram perfeitos. Não foram rápidos, mas foram suficientes. E talvez suficiente seja exatamente o que o futuro precisa.